só alimentícia? Muitas novidades nesse período da pandemia, porque aqueceu bastante, como a gente fala, essa área do direito de família, que é a parte dos alimentos. E assim, você iniciou a fala de uma forma assim, muito importante para a gente, como advogado, porque eu sei que a nossa classe, a advocacia, ela tem sofrido bastante nessa pandemia. Então, assim, o quanto é importante a gente arriscar, é um risco, lógico, que planejado. Quando a gente chegou àquele momento da pandemia, há um ano atrás, o nosso escritório já estava há um ano se preparando para fazer a parte digital e o atendimento digital. Quando aconteceu, que pegou realmente todo mundo de surpresa, nós já tínhamos plantado essa semente e a gente desenvolveu, não é? Na verdade, aperfeiçoou a nova formatação, porque antes a gente estava fazendo digital, eu fora de Teresina e os clientes indo ao escritório para eu fazer o atendimento digital. E aí, com a pandemia, aí a gente saiu do escritório, passou a atender o cliente em qualquer lugar que ele estivesse. Então, assim, é foco, é determinação, é planejamento, é profissionalização. A gente tem que profissionalizar a profissão, saber arriscar também, porque a pandemia ela veio para a gente se descobrir, porque ninguém sabia a fórmula. Eu acredito que todos os CEOs, as grandes empresas mundiais também no primeiro momento não sabiam como lidar com a pandemia, saber como o negócio ia funcionar, e na verdade é fazer, se por acaso deu um errado aqui, faz o conserto, tenta novamente, até o momento de você acertar. Você tem que fazer as correções, mas você não pode deixar de fazer, deixar o negócio parar. Então, foi o que aconteceu, a gente resolveu se aprofundar naquela semente que eu estava lhe falando, para poder organizar e, enfim, um ano depois, a gente está totalmente sedimentado nessa era digital, que é um caminho sem volta, e eu acredito para todas as profissões, porque, Virgínia, o advogado, a pessoa que está no ramo do direito, ela tem uma tendência de ser muito conservadora. Isso dificultou muito esse acesso à era digital. A gente meio que bloqueava. Sempre falo, olha, quando aconteceu a pandemia, o que é que o advogado precisou fazer para estar trabalhando? Ele não precisou inovar nada, porque todas as ferramentas que a gente utiliza hoje para sobreviver na profissão, a gente tinha no passado. A gente não fazia era usar, a gente não conseguia enxergar. E a crise da pandemia fez com que a gente percebesse que tínhamos uma ferramenta fantástica, várias, inclusive essa que nós estamos usando agora, o Zoom e outras tantas, que a gente poderia já estar usando há muito tempo. E isso, Virginia, já era uma previsão do Código de Processo Civil de 2015. No Código de Processo Civil de 2015 já existia a previsão das audiências por videoconferências, vários atos processuais por videoconferência dessa era digital, e infelizmente existia uma resistência por parte até mesmo de uma grande parte da advocacia, que não vê a advocacia através de uma legal tech, através da parte legal da área da era digital. Então, somos advogados sim, 4.0, 5.0, como a gente falou, esse novo normal, o próximo que vier nunca vai ser igual ao que passou, mas a gente precisa aproveitar e fazer ele melhor, com melhor qualidade, melhor utilização. E o direito de família, sem dúvida alguma, durante essa pandemia, houve um aquecimento. A pandemia ela afetou todo o arcabouço jurídico, mas o direito de família foi muito afetado, porque ele atingiu duas vertentes. Ele atingiu a parte financeira, econômico-financeira das pessoas, das famílias, e a pandemia trouxe o receio da contaminação, evidentemente, muitos dessa área também da visita e da guarda dos filhos, onde ficamos com medo, todos ficaram com receio de uma contaminação, não sabíamos quais seriam os efeitos que a doença poderia provocar, ou em crianças, ou em adolescentes, ou idosos. Então, o direito de família, ele sem dúvida foi afetado durante essa crise pandêmica. E muitas demandas foram admitidas no judiciário, e como até hoje isso acontece, porque
Pessoas que pagavam pensão, por exemplo, elas foram afetadas na sua condição econômica, seus negócios fecharam, eram autônomos, e nesse caso, sem dúvida alguma, tem direito, porque a lei de alimentos diz que a qualquer momento, quando existir uma modificação na situação de quem está pagando a pensão e de quem está recebendo, é possível você fazer uma revisão da pensão alimentícia. Isso tem acontecido, só que, infelizmente, no meio de muito direito bom, como a gente fala, tem aqueles que abusam do direito. Aqueles que querem se aproveitar da situação, por exemplo, da pandemia, que não foram afetados na pandemia, porque a gente sabe que setores durante a pandemia foram aquecer, foram melhorar vários ramos de atividades que, muito pelo contrário, tiveram um superávit, né? Nós sabemos disso. Sim, sim. A gente mostra direto isso, esse tipo de situação. Mostra direto, exato. A crise, ela não afeta negativamente todo mundo, tem uma parte que, muito pelo contrário, às vezes fica até melhor. A gente lembra até dos tempos de guerra, né? É verdade. Doutora, agora deixa eu perguntar um assunto que foi muito debatido esses últimos dias, que é a questão da paternidade, mesmo não estando presente, né, a figura que é acionada juridicamente, que a paternidade, eu não sei se é por verossemelhança, qual é a expressão exata que se usa, que é através do DNA, não é isso? Isso, é essa lei que entrou em vigor essa semana, a 14.138, que ela trata de uma normatização para as investigações de paternidade depois da morte, quando o pai está falecido ou quando o pai está desaparecido. Eu sempre falo que o desaparecimento ele pode estar em local incerto ou não sabido, que entra também no apoio dessa lei. Lá em 2004, lá com a súmula 301 do STJ, já constava que o pai, está falando do vivo ainda, né? O pai que se negasse a fazer o exame de DNA, a paternidade seria declarada como presumida. Então, essa lei agora estendeu para os parentes, porque alguns parentes eles se negavam de fazer o exame, porque existe uma lei na nossa Constituição Federal que diz que ninguém é obrigado a se submeter a uma inspeção. E, nesse caso, alguns parentes estavam se negando a realizar o exame, dificultando o processo, paralisando com o processo, e essas pessoas não poderiam ser reconhecidas, ser registradas, que é um direito de todos, e é um direito, inclusive, fundamental. E o que é que acontece? A lei ela normatizou para estender a presunção também para os parentes que não quiserem fazer o exame de DNA. Isso é muito importante para o processo de investigação de paternidade, e a ciência é fundamental nesse processo, porque eu ainda lembro que comecei a advogar, na época não existia o DNA, logo depois que surgiu, foi mais ou menos no ano de 1988, 89, e agora vai se facilitar nesse sentido, porque muitas vezes os parentes, até quando o pai ele é desaparecido, ele às vezes muda de cidade, ninguém sabe onde é que ele está, e os parentes, alguns, evidentemente, tendem a esconder, não dizer onde é que está o endereço e dificultar e parar o processo. E agora, com essa lei, né, que foi sancionada esta semana, não vai poder. Se o parente se negar, aí vai ser a paternidade presumida, o reconhecimento de qualquer forma. Porque às vezes envolve crianças menores precisando de muitas situações difíceis, constrangedoras para o menor. Dentro desse contexto da pandemia, a questão de guarda compartilhada, medo de contaminação da mãe pelo filho, do pai, do filho nesse deslocamento, nesse trânsito, como é que essa criança vai ficar? O que a justiça tem definido mais? Porque pelo deslocamento, sim, dessa criança, ou é analisado caso a caso? Isso, é analisado caso a caso, Virginia, porque o direito de família, como eu sempre falo, ele é casuístico, ele é muito caso a caso. Então, cada situação tem que ser analisada. Às vezes a gente tem um menor que mora com avós, que são idosos. Às vezes o pai, pelo menos no ano passado, quando ainda os médicos e o pessoal da área de saúde ainda não havia sido vacinado, existe uma preocupação muito grande do judiciário com esse pai que estava na linha de frente do combate à Covid e estava fazendo essas visitas e esses contatos, e era muito mais complicado, porque na verdade é uma crise sanitária. Não é porque não tá acontecendo a visita porque um ou outro não queiram.
mas porque existe uma crise sanitária que impôs não só todo mundo, não só criança, todo mundo para ficar no isolamento, no distanciamento, e essas regras, elas têm que ser cumpridas. Mas também a gente observou que algumas pessoas, infelizmente, alguns atores, pais, eles faziam esse movimento de também trazer a crise da pandemia para fazer o afastamento, que isso não é correto. Na justiça, você não precisa, não pode alegar, na vara de família, você não pode alegar uma situação generalizada. É porque estamos vivendo a crise da pandemia e por isso pode afetar o meu filho. Você tem que provar que aquele contato ele pode ser prejudicial e colocar em risco aquela criança. Então, você precisa construir a realidade fática para que você possa ter o direito de questionar, da mesma forma que a pensão alimentícia. Você não pode alegar de forma vaga, genérica, que é por conta que estamos passando a crise da pandemia para pedir redução ou aumento de pensão. Você precisa provar para o seu caso, como é o caso das visitas, das guardas. A gente teve uma juíza aqui no Piauí, em Teresina, na comarca de Teresina, que ela inovou e foi muito interessante. Inclusive, eu tive a oportunidade de divulgar essa sentença num congresso que eu participei no final do ano passado, em que ela não suspendeu a visita, ela colocou o pai que fazia a visita para assinar um termo de compromisso com a saúde do filho, eu achei isso muito interessante, e ainda colocou que antes de cada visita ele teria que apresentar um teste recente da Covid, para que tivesse mais segurança no contato. Então, assim, tivemos muitas decisões inovadoras, eu destaco muito essa decisão aqui do nosso TJ Piauí, de uma juíza da vara de família, me parece que da quinta vara, que, assim, ela foi muito sensível, porque o juiz de família, ele também tem que ter essa sensibilidade de observar os direitos, né, e tentar colocar a justiça de uma forma equilibrada, para que não se haja prejuízo. Então, existem juízes inovantes nesse sentido, isso é muito bom, e eu acredito que agora, com a parte dos idosos, por exemplo, que é um grupo de risco, mas estão protegidos com a vacina, essa situação do menor, porque tem muito menor que mora com a avó, vai arrefecer e a visita ela vai ficando melhor, mais tranquila. Mais tranquila, né? Tranquila. Melhor não, porque a gente está num clima muito difícil. Não é muito difícil. Menos estressante. Mas a gente tem essa esperança, né? O brasileiro tem que ter, acho que nós temos que ter muita esperança. E a vacina indo a conta-gotas, mas nós temos que trabalhar de forma positiva, olhando para frente, mesmo com essas adversidades que vão se apresentando, mas a gente precisa construir soluções para que as crianças sigam, para que os pais possam visitar seus filhos, fazer contato com seus filhos, e os filhos não sejam prejudicados em termos de alimentos, em termos de pensão, porque precisam muito desse período. A gente sabe que as crianças foram muito afetadas psicologicamente na pandemia também, e isso tem que ser observado. Com certeza, doutora. Agora, falando assim do direito de família em geral, a gente sabe que é uma injeção de recursos no mercado, né? Os proventos que advêm de pensão alimentícia, em qualquer circunstância que esteja, e a gente sabe que a urgência desses alimentos depende muito da eficiência judiciária. E a gente viu o judiciário ouvindo alguns depoimentos de magistrados também, mas de muitos advogados falando dessa etapa do judiciário no seu estado, que é o estado do Piauí. Eu gostaria que a senhora analisasse, quando o assunto é celeridade, como é que a digitalização do judiciário tem acontecido, se essa celeridade tem acontecido na medida que os advogados esperam. Sim, Virgínia, eu sou uma pessoa que eu não gosto de praticar aquela teoria, até que eu criei a teoria do retrovisor, não gosto de ficar olhando para trás. Eu, assim, gosto sempre dessa perspectiva para a gente melhorar, para a gente trazer, assim, ideias e, na verdade, infelizmente, algumas pessoas ficam no campo da crítica e, na verdade, assim, muitas vezes nem conhecem a estrutura dos tribunais. Assim, a crítica vem por se criticar e eu assim, realmente tem esse lado, isso é um dado que nós não podemos contestar, é um dado que foi apresentado pelo CNJ, foi uma avaliação feita pelo CNJ, de que o nosso tribunal, infelizmente,
não teve uma colocação significativa, foi muito ruim o posicionamento dele, o ranking com relação aos outros tribunais, mas, ao mesmo tempo, eu detalhadamente não analisei em que pontos essa pesquisa ela passou a ser feita, mas assim, eu quero lhe dizer que muitas pessoas reclamam do PJE, que é o processo judicial eletrônico, que o TJ Piauí, ele implantou há uns 2, 3 anos atrás. E eu fico imaginando que tem outros estados que não têm ainda o processo judicial eletrônico. E nós aqui no Piauí, nós temos, o advogado, ele não precisou parar com a sua atividade, porque aqui no Piauí, porque existe o PJE, e a gente pôde, através desses atos da rede digital, poder alavancar ou continuar a nossa carreira com todas as dificuldades. É difícil para todo mundo. Foi difícil para todo mundo? Porque foi um impacto nas nossas vidas, não só profissionais, foram também pessoais. Entendeu? Ficar dentro de casa todo esse tempo, ainda com a preocupação de um contágio, de você estar num risco de... Mas a advocacia dessa forma, a advocacia entre a advocacia virtual, digital, os projetos que o Tribunal do Piauí implantar, eles estão correndo num ritmo razoável em relação ao resto do país, como a doutora está falando, seria isso? Não assim, porque o tribunal aqui do Piauí, infelizmente, ele tinha uns índices muito ruins, muito negativos, mas melhoraram, sem dúvida alguma, porque eu conversando com alguns advogados de outros estados, me relataram, olha, Cláudia, aqui no nosso TJ não tem nem processo eletrônico, a gente ainda está no processo físico, a advocacia parou. Então, aqui não está... já está, então... Bom, né? Pois é um dado importante. A gente já estava nessa era, sem dúvida alguma, que o que a gente quer e o que a gente precisa não é o que está acontecendo agora, como também não acontecia antes da pandemia. Era um dado ruim, os processos serem muito demorados. Então, assim, realmente falta gestão de algumas varas, sem dúvida alguma, porque nós temos que observar que, por exemplo, na vara de família, nós temos 6 varas de família e cada uma ela tem uma ação diferente. Umas são mais ágeis, outras mais lentas, outras são mais ou menos. Então, se as varas estão lá e elas têm momentos diferentes, atuações diferentes, está tendo alguma coisa errada. Porque o bom era que tudo estivesse funcionando a contento. Ou então você pegasse o exemplo da boa e pudesse seguir. E aquele juiz que está comandando a vara, que é mais eficiente, que é mais produtiva, que atende os advogados com eficiência, principalmente nessa pandemia que a gente não pode se deslocar ao fórum para poder ficar buscando falar com o juiz, tem que ser através de balcão virtual agora, que foi criado recentemente, tem que agendar através de uma tela. Então, o que a gente precisa é pegar o bom exemplo e desse bom exemplo fazer uma reprodução para que as outras varas elas sigam esse exemplo, estabelecer um protocolo. Virgínia, a gente não tem como não fazer protocolo, por exemplo, num tribunal. A gente precisa ordenar os atos, equilibrar os atos, né, passar esse equilíbrio para poder justamente a prestação jurisdicional ela seja eficiente. Então, eu digo, olha, a gente não precisa ir para fora, a gente não precisa ir muito longe para a gente ver os exemplos da justiça que dá certo. Então, o que é que a gente tem que pegar? Os exemplos do que dá certo, adaptar a nossa realidade, obviamente, porque todo órgão ele tem suas peculiaridades e pronto, estabelecer um protocolo. Não pode ser porque quando a gente estabelece um protocolo que dá certo, as coisas fluem. Eu acredito nisso aí, eu espero que o tribunal também esteja nesse sentido de uniformizar seus atos, seus atos. É muito mais, mas não é que seja simples nem fácil, não é nada, não é mágica, é uma coisa organizada, é um planejamento estratégico para a gente melhorar essa situação, mas precisa de algo, sempre, eu digo sempre, olha, quando você quer resolver uma coisa, a primeira coisa que precisa é vontade. A partir do momento que você tem a vontade de fazer, as coisas vão acontecer. E aí você precisa estar ao lado de pessoas realmente que conheçam daquilo,
que tenham experiência naquilo, que possam somar para um projeto de um melhor judiciário para o Piauí. A gente precisa, os advogados sofrem bastante, é uma reclamação dioturna com relação ao atendimento a processos parados, mas eu acredito que, com esforço, a advocacia é auxiliar da justiça, a OAB, eu tenho certeza que que oferece seu apoio para que esse serviço melhore, porque, na verdade, o serviço bom não é só para o advogado, não é só para o tribunal, é um serviço que é para a sociedade. Doutora Cláudia, a gente está vendo no Brasil, infelizmente, um número avassalador de pessoas morrendo, e isso impacta diretamente, né, no direito sucessório. Como é que o judiciário, a advocacia em geral, tem lidado com essa realidade? Então, realmente, essa surpresa, né, essa situação indeterminada que nos trouxe a Covid, fez com que muitas famílias fossem pegas de surpresa, né? Muitos gestores da família, pais, mães, eles perderam suas vidas assim de uma forma inesperada. E muitos deles, evidente, assim, jovens também. Então, o brasileiro, Virginia, ele não tem muito essa consciência de fazer um planejamento depois que ele morre. Parece que, se ele vai tratar do assunto morte, parece que é um assunto pesado. É um assunto pesado, sem dúvida, mas nós precisamos pensar nesse momento de uma forma racional, para evitar o quê? Para evitar, além de organizar a parte patrimonial, você evita até que famílias sejam estraçalhadas por conta de um processo de inventário. Às vezes as famílias se perdem ali, ficam inimigas para o resto da vida. Por quê? Porque estão brigando. Muitas vezes não é mais nem pelo patrimônio, é para mostrar para o outro que não vai, que não leva, que vai atrapalhar, enfim. E a Covid-19, ela trouxe essa reflexão. Um dos pontos mais assim, destacados depois da pandemia foi o estudo do planejamento sucessório, de como é que você poderia organizar a sua vida para que, no momento surpresa, você deixe tudo desorganizado. E o testamento, por exemplo, que é um dos instrumentos do planejamento sucessório, ele foi muito requisitado na pandemia. Ele é muito requisitado. Por quê? Porque as pessoas ficaram com muito receio de um evento que é o evento negativo, que seria a morte, não é? E deixar as coisas sem um certo norte, na verdade. E o que é que acontece? O testamento, ele é um documento muito formal, ele exige uma formalização para ele ter validade, para ele ser levado à frente. E o que é que a gente percebeu? É que existia uma relativização com relação à forma que você poderia apresentar seu testamento. Uma pessoa que está com Covid, internada, antes do aviso de que ela vai precisar ser entubada, por exemplo, como é que ela poderia proceder com um testamento que não está previsto na lei? Essa forma do testamento de você, por exemplo, pegar um celular no teu leito ali, no teu apartamento, no hospital onde você está, antes de você autorizar o ser entubado, e você poder ali dizer a sua expressão de última vontade. Tem validade? E aí é que, numa situação de emergência, porque o que os juristas entenderam é que ele estava numa situação de emergência, ninguém poderia estar com ele tinha que estar isolado, ele não poderia estar acompanhado, ele não poderia passar... O caso é de aceitação pelas Supremas Cortes? Neste caso, o que é que os juristas entendem? Que deveria sim ser relativizada aquela situação de uma pessoa que está nessa situação pegar o seu celular e gravar as suas intenções de última vontade, justificando, por exemplo, por que está fazendo esse testamento daquela forma, porque se encontra no leito de hospital, sem acesso a nenhum, isolado, numa situação de Covid, daqui a tanto tempo será entubado e tal. E existe uma tendência, sem dúvida, de relativizar esse testamento de uma forma diferenciada, que não está prevista ainda na legislação, justamente por se
tratar de uma situação excepcional de emergência. Então, e é muito interessante a gente avaliar, porque o impacto, porque na verdade a lei ela acontece a partir de uma situação cotidiana, de uma situação fática. Nós nunca passamos pelo momento da pandemia e tivemos que passar. Essas situações nos apresentaram e a gente precisa extravasá-la de alguma forma para fazer com que, por exemplo, a vontade dessa pessoa que está lá no hospital com a Covid, isolado, ela possa prevalecer, porque, na verdade, o sentido do testamento é você preservar a vontade daquela pessoa. O mundo todo apresentou taxas dizendo que tinha aumentado o número de divórcios. China, vários países. E o Brasil também se saiu uma reportagem nesse sentido.